mais uma vez, o medo de uma estiagem se abatendo sobre o Estado. Alex, e é uma pena, né? Porque o momento do preço do produto é um momento muito positivo para o produtor, e nós que tivemos esse ano uma quebra enorme da safra no Rio Grande do Sul, vamos ter de novo. Eu tenho andado muito, o milho já se foi, a grande maioria, e a dificuldade do plantio da soja justamente por falta de chuva. Há mais de um mês eu já mantive um contato com a ministra da Agricultura, alertando o governo que esse problema vai acontecer. E é isso que eu faço uma análise crítica a nós todos quanto lideranças, porque a seca deste ano, ou da safra futura, essa que está sendo preparada agora, ela já é prevista desde o início do ano, né? E não vi nenhuma medida de governo ser trabalhada para já não acontecer como teve que acontecer esse ano. Depois que deu a seca, é que todo mundo foi correr para ver o que ia acontecer. Eu venho insistindo, Alex, há muito tempo, e tenho tido quase zero de apoio, que nós precisamos tratar de uma repactuação do endividamento agropecuário no Brasil, né? Agora o Rio Grande do Sul vai entrar não foi tratado nada dos arrozeiros. Esse momento do arroz é um momento que não teve política pública, foi a conjuntura que organizou um pouco o setor, mas o arrozeiro mesmo, boa parte, entregou o arroz a menos de 50, não significa que esse preço agora todo mundo ganhou, né? Então nós temos que enfrentar. Com essas duas secas que tivemos e vamos ter, é fundamental que a gente dê uma reprogramada no endividamento. Eu tinha construído aquelas linhas do BNDES, né, que estavam prontas. Lamentavelmente, a estratégia que as entidades preferiram usar foi outra, e até agora nós não temos nenhuma alternativa para o endividamento. E nós precisamos tratar disso, porque a seca de duas safras na soja, ela vai trazer um problema de renda gravíssimo, né? Ele só não é pior o problema em razão até do próprio preço da soja. Mas aconteceu também que muitas empresas cooperativas, cerealistas, acabaram tendo problema de caixa, porque o produtor, para compensar a perda, acabou comercializando de outra forma a soja, que em alguns casos já estava contratada com as empresas. E se isso seguir acontecendo, nós vamos ter aí a falência de muitas empresas do setor privado. Esta é a grande preocupação. Eu estou louco que passe a eleição, porque a eleição acaba concentrando a discussão no Brasil, mas a partir da semana que vem, a minha intenção é posicionar mais forte junto ao Ministério da Agricultura para que a gente já comece a pensar nas alternativas, né? E eu vou insistir. No meio da pandemia se montou uma série de programas, né, para repactuar a dívida do empresariado, e eu acho que isso foi fantástico, é o que deu o fôlego para fazer. Mas eu não entendo por quê. Para o agronegócio não valeu, né? Aquelas linhas do BNDES mesmo, que dependiam de um fundo, de um aval público, o governo não quis dar o aval que deu para os demais setores. Só que os demais setores são movidos em razão da renda do agro, né? E nós precisamos cuidar disso. No Brasil, talvez o problema seja um pouco menor, mas no Rio Grande será muito mais agravado em razão justamente do clima. Mas é muito triste a gente andar e ver realmente a lavoura de milho sem nenhuma perspectiva e a dificuldade do plantio, que também nos preocupa. A chuva que veio agora nesta semana foi muito pontual, nem juntou água, como se diz na gíria, e obrigará nós concentrarmos, lamentavelmente, os esforços políticos daqui para frente para já irmos amenizando as perdas que serão reais e muito grandes como foram neste ano. O senhor fala aí realmente aquela impressão, e até positiva, mas não totalmente verdadeira, de que o agro realmente foi bem, lógico, mas não foram todos os produtores bem, e os assuntos, as demandas ficaram meio de lado. Agora eu gostaria de chamar... Só me permite, esse é um erro, né? Quando dá uma aparência que está tudo bem, a turma desmobiliza. Aí quando vê, dá o estouro, sempre é mais difícil de trabalhar. E eu tenho me preocupado muito com a renda, porque para a macroeconomia o agro está muito bem. É realmente quem segura o Brasil, mas não tem significado renda, porque nisso você tem um custo de um jeito, uma comercialização do outro, o custo novamente elevado, depois não colheu, e no meio disso vai ficando passivo.
E o produtor com passivo, ele perde a condição de ter o consumo e também de ter a qualidade, muitas vezes, na lavoura, porque ele já não tem crédito em banco, precisa se financiar com as empresas, às vezes as empresas não conseguem mais financiá-lo porque ele já não tem o crédito, e vira essa roda viva que o arroz experimentou e ainda experimenta e que agora entra em outras culturas. Inclusive o trigo, que era para ser uma alternativa importante, né, para dar uma recuperada na renda, a geada foi muito maior do que nós imaginávamos aqui no sul do país. Deputado, eleição americana, embate meio ambiente versus produção, pressão europeia, eleição de um outro candidato que não aquele aliado ao Palácio do Planalto. O que dá para a gente prever o que vai acontecer? O que vai sobrar para a produção nisso aí tudo? Eu acho um erro o Brasil, primeiro o jeito como a gente debate o meio ambiente. Nós brigamos entre nós, né? Ideologizamos o meio ambiente e ficamos, eu sempre dou o exemplo, Gisele Bündchen e Bolsonaro. Dois brasileiros, uma lá nos Estados Unidos dando palpite aqui no Brasil e o outro aqui rebatendo lá. Imagina se eu sou um comprador e estou morando lá na Europa e fico olhando o que nós estamos fazendo de agenda negativa. Eu não vou comprar, dá a impressão que, outro exemplo, as queimadas, né? Nós estamos discutindo quem pôs o fogo, mas não apagamos o fogo. Não era muito melhor nós apagar o fogo e depois ver de onde que ele veio, né? E enquanto isso a gente gera imagens negativas, muito ruins. Eu não concordo em ideologizar mercado. Se a China precisa de comida e nós temos para vender, o que nós temos que fazer é um bom negócio. Se ele for um bom negócio para nós, vamos vender para a China, para a Coreia, para os Estados Unidos. Eu não tenho dúvida que nós não estamos sabendo preservar a nossa imagem de um grande produtor, de um produtor com qualidade, com segurança alimentar perante o mundo. Nós vendemos imagem ruim. Essa eleição dos Estados Unidos aconteceu e acho que se o Trump perdeu a eleição, foi muito por erros de posicionamento político dele, não foi por governo ruim. Foi por um governo bom, a economia americana estava indo bem, sobrevivendo aí todo esse cenário, mas aí entra aquela questão da morte dos negros, né? Temos a reação à Covid, assusta o cidadão. O governo não tem que assustar o cidadão, o governo tem que fazer a política pública. A eleição do Biden, obviamente, eu preferia que não fosse alguém com o perfil dele, que na política americana acaba tendo um perfil mais de esquerda. Mas eu preciso reconhecer que o erro foi do candidato mais à direita. Agora, os Estados Unidos não têm comunismo, não têm socialismo. De qualquer forma, é um governo de direita. O que nós temos que ter é responsabilidade diplomática. Se nós temos relações comerciais com um país importante, nós precisamos conversar. Eu acho que esse é o mote. Temos que ser pragmáticos para não perdermos mercados. E se formos pragmáticos e profissionais, nós vamos ganhar mercados. E ainda nós temos, Alex, uma organização interna importante de ser feita. Porque se o arroz subiu, se a carne foi aberto o mercado, não foi por estratégia de governo, foi porque o mundo precisou comer. E aí nós não estávamos preparados para abastecer o mercado interno. Então nós temos que ter aquela velha história, uma política agrícola que nós não temos essa estratégia. Nós vivemos do agro e não montamos uma organização. Olha, nós precisamos tanto para consumo interno e tanto para exportação, então vamos produzir tanto. Este é o papel do governo, é o papel de estimular a oferta-demanda adequada para termos renda e, consequentemente, termos consumo. A eleição americana, para mim, é apenas uma questão de responsabilidade diplomática. Nós vamos ter que continuar negociando com os americanos e vamos negociar da melhor maneira possível, assim como com a China, com a Coreia, com todos, né? Eu acho que esse é o momento de termos bola no centro e negociar com o nosso comprador e, eventualmente, com o nosso vendedor também. Quando é que esse ano todo foi em casa, em home office, o trabalho dos deputados? Quando é que volta a normalização presencial na Câmara? Não foi um ano fácil, né, Alex? Foi um ano difícil, né? Porque você não está presente para legislar, é muito complicado. Mas passamos o ano. Não há previsão antes de março de voltarmos, porque nós somos pessoas de 27 estados que vão 513 deputados para lá, mais 81 senadores e voltam. Toda semana indo e voltando, nós viramos vetores do vírus eventualmente, né? Então, eu imagino que só com a vacina nós vamos voltar. Mas talvez em março a gente já esteja lá presencialmente, caso a vacina não tenha chegado. Eu acho que antes de março é impossível de voltarmos. Muito obrigado, deputado Jerônimo Nogueira. Bem-vindo sempre aqui. E uma alegria muito grande estar aqui em Camaquã e conversar com os nossos seguidores aqui, ouvintes e telespectadores.